Olá pessoal, estamos aqui em mais um Lab Conversa e hoje temos o prazer de receber a Débora. E a Débora vai conversar conosco sobre a sua dissertação de mestrado, que teve por um tema muito especial, que é o jogo no horário livre. Então, não percam. Débora, sua defesa de mestrado já faz um tempo. Quando foi? Foi em 2016, fez 3 anos. E muita repercussão do seu trabalho, né? Algumas, inclusive na mídia. Interessante. Então agora estamos aqui numa outra mídia, numa mídia digital, para a gente poder conversar um pouco e explicar melhor o seu trabalho para uma comunidade que talvez não acompanhou lá atrás a sua defesa. Então, vamos conversar principalmente pelas talvez 5 pontos principais do seu trabalho. Primeiro, qual foi o seu problema de pesquisa? Meu problema de pesquisa está ancorado um pouco nas mudanças e transformações sociais que as crianças têm sofrido também. Elas estão ficando cada vez mais em instituições e têm seus tempos livres reduzidos ou até extintos, com essa questão de sempre preencher o tempo das crianças com muitas atividades. E aí o nosso problema de pesquisa foi compreender a configuração do jogo, então, em uma das instituições que as crianças frequentam, que é um espaço público de educação não formal, que as crianças vão no contraturno da escola. Então, o nosso problema é como se configura o jogo nesse espaço de educação não formal. Não é à toa que o seu trabalho repercutiu, né? Porque esse talvez seja o grande problema da contemporaneidade. E para ajudar as pessoas, principalmente os acadêmicos, os jovens, os professores ou quem está se formando em educação física e quer começar a pensar numa carreira acadêmica ou então começar a pensar no seu mestrado, talvez um dos pontos principais, quando você tem um problema de pesquisa, é então começar a entender como que você consegue resolver esse problema de pesquisa. E para resolver esse problema de pesquisa, nós temos que construir um desenho, um delineamento metodológico, ou um design metodológico. Como foi que você pensou e construiu esse design metodológico, essa organização das metodologias que você se pautou para conseguir resolver esse problema? Então, a nossa dissertação ela foi pautada em alguns instrumentos metodológicos e também diferentes participantes. A gente utilizou então informações advindas das crianças por meio de uma estratégia, né, que chama entrevistas-conversa, que é uma forma diferente de entrevistar as crianças, considerando o que elas estão fazendo no momento. Então, uma abordagem que fica um pouco mais leve, né, uma forma diferente de se apresentar para as crianças, explicando também para elas na linguagem que elas consigam compreender o que é a pesquisa. Ou seja, é um baita de um cuidado metodológico, né? Porque entrevistar adultos é muito diferente de entrevistar crianças. Então a gente teve todo esse cuidado, né, de apresentar também o tablet, que era o gravador, e de mostrar para as crianças como que funcionava, enfim. Então tivemos todo esse cuidado, até de uma conversa prévia com as crianças para explicar o que era um mestrado, tentar mostrar para elas o que significaria isso e quais as implicações que teria até para elas. Qualquer inibição, né, é um prejuízo para o soldado. Com certeza, né? Com certeza. Então a gente tentou fazer da forma mais natural possível. Então as crianças elas estavam brincando e a gente chegava e começava a ter uma conversa sobre aquela brincadeira que a criança estava fazendo e depois ia direcionando para as perguntas como se fosse um roteiro também pré-estabelecido, mas que ele ia se modificando, né? Ele era flexível de acordo com a conversa que a gente tinha com as crianças. Ou seja, você tinha um roteiro a priori pensado que, à medida em que você conversava com as crianças, você trazia os seus questionamentos e conseguia tirar das crianças aquilo que você queria para o seu problema de pesquisa. E esse roteiro também ele foi baseado em observações assistemáticas prévias. Então eu fiz primeiro esse campo, né, prévio de observar as crianças nesse tempo determinado, né, denominado horário livre. Então eu fiz observações e comecei a pensar o que eu queria, né, quais eram os problemas reais da pesquisa, o que eu queria encontrar. E aí estabeleci o roteiro e fiz a conversa com as crianças. Também entrevistei adultos, né, que eram os educadores do espaço, todos pedagogos, e aí cada um tinha um tempo de atuação nesse espaço pedagógico, que é um espaço diferente da escola. Tem conversa, tem relação com a escola, mas é um espaço diferente. E aí com os educadores eu fiz uma entrevista semi-estruturada também. Então tinha um roteiro pré-estabelecido, com perguntas que eram muito próximas também às das crianças, até para fazer uma relação. A gente também utilizou com as crianças um painel, uma espécie de uma cartolina, enfim, que a gente deixou com algumas cores específicas para as crianças que
que gostariam também de se manifestar de outra forma, até desenhando ou escrevendo, e aí vieram algumas outras informações diferentes da entrevista. Nós também fizemos um questionário com as famílias para saber um pouco da rotina das crianças, e aí já constatamos nesse questionário que as crianças realmente elas fazem muitas atividades, e vão numa escola, e vão em outra, e vão na escolinha, e frequentam a igreja, enfim, tem realmente pouco tempo livre. E também tiveram os diários de campo, que foram observações do tempo livre. Com essa entrevista com os pais, o objetivo foi meio que tentar validar com eles a rotina das crianças. Isso. Essa é a ideia principal, era só saber como que era a rotina da criança. Ela sai daqui e faz o quê? Né? Então as famílias relataram pra gente o que as crianças faziam depois que saíram daquele espaço. E por fim a gente fez uma triangulação. Porque você coletou dados de diferentes dados por diferentes estratégias. Sim. E você precisa agora encontrar uma ferramenta metodológica, uma perspectiva que te permita, de maneira coerente, triangular esses dados, sim, certo? E que, na verdade, foi um grande desafio, né? A gente fez análise de conteúdo de todas as informações advindas dos diferentes instrumentos e participantes, e aí, com base nessa análise de conteúdo, a gente conseguiu fazer a triangulação também, que a triangulação é do Flick, né, 2009, e foi o método que a gente utilizou para conseguir extrair todas as informações e achar os nossos dados principais da pesquisa. Isso é muito interessante para que todos possam entender, principalmente os jovens que estão iniciando, dando seus primeiros passos na iniciação científica, é entender a importância. Você tem um tema, você tem um problema, tá? Isso até é relativamente fácil. Problemas surgem a todo momento na nossa cabeça e a vontade de resolvê-los é imensa. Porém, quando a gente fala em ciência, nós temos que pensar como resolver esse problema com rigor metodológico, né? E coletar todos esses dados, muitas vezes, se você não tem toda essa base metodológica e esse respaldo de autores que estudam metodologia da pesquisa, você, na verdade, constrói um grande Frankenstein que você não chega a lugar nenhum. Sim, né? Então, aquele monte de dados que eles não conversam entre si. Né? E se você não conseguir previamente entender que essas coletas vão conseguir se conversar, você acaba perdendo a oportunidade de construir um trabalho metodologicamente coerente, e a ciência se constrói exatamente nessa perspectiva coerente, né? Eu acho que o importante também é esse roteiro, né, que a gente já vai para o campo com um olhar definido, né? A gente chega com o campo, eu vou tentar observar o quê, né? Eu preciso já ir com esse olhar definido para o campo. Veja, aí nós chegamos a uma terceira etapa, tá? Você tem um problema, você criou meios, né, para conseguir coletar dados com o rigor que as metodologias assim exigem, mas agora você precisa analisar esses dados com base na ciência, nas teorias que já foram aí construídas a respeito desse tema. Ou seja, você nesse momento estabelece a sua base teórica. Qual foi sua base teórica para conseguir analisar esses dados? Nós tivemos algumas bases. Uma das bases com relação ao jogo, que é a nossa base principal. Então, utilizamos os clássicos, Kailoa, Huizinga, que são da área da sociologia, Bruger também, da área da sociologia. A gente também acabou utilizando Kishimoto, então, João Batista Freire, próprio Alcides Scaglia, então, que são da área da educação física também, tentando ter esses diferentes olhares sobre o fenômeno do jogo. E aí também, por ser o espaço de educação não formal, ser também o nosso objeto de pesquisa, a gente também utilizou alguns autores da educação não formal. A Maria da Glória Gon, Fernandes, que também fez uma pesquisa muito parecida no espaço de educação não formal público. Então, são pesquisas que também sustentaram as nossas discussões. Porque quando a gente tem as informações, né, os dados coletados, e aí, como que a gente vai discutir? Então, a gente tem que fazer toda essa discussão com o arcabouço teórico. Muito interessante, né? Porque também se você não escolhe um arcabouço teórico que te permita fazer essa discussão, você também corre um grande risco de novo, não ter coerência. Sim. Entre toda essa lógica que eu queria que vocês, principalmente os jovens, começassem a perceber do problema de pesquisa à discussão do dado. Aí chegamos talvez à parte mais interessante do trabalho. Qual de todas as evidências que você conseguiu destacar no seu trabalho, quais você poderia aí nos falar que foram para você as principais evidências do seu trabalho, ou seja, os principais achados do seu trabalho? Eu acho que um dos principais achados é que o senso comum ele fala muito que as crianças elas não brincam mais hoje em dia.
até porque realmente elas têm seus espaços reduzidos, como eu falei inicialmente. Mas a gente conseguiu encontrar nesse estudo que nesse espaço de educação não formal, apesar do brincar ele estar institucionalizado, assim, digamos, esse horário livre ele consegue ser um ambiente de jogo, porque ele é imprevisível, ele é desafiador, ele consegue proporcionar que as crianças elas realmente sejam protagonistas nesse brincar, né, pensando na concepção de brincar do Bruger, da Kishimoto, do Freire, que o brincar ele tem que partir de uma motivação interna da criança, né, aí no qual ela vai se engajar, né, nas atividades que ela estiver desenvolvendo. Então acho que o principal achado é esse, que esse espaço, esse tempo destinado às crianças, ele realmente é um ambiente de jogo, ele permite que o jogo seja desenvolvido, e os adultos que se encontram nesse espaço, eles têm sido potencializadores desse brincar. Então eles permitem que as crianças tragam seus desejos, suas vontades, que por vezes é combinado previamente. Isso é bem interessante você olhar as crianças brincando, né? Às vezes elas já trazem brincadeiras de outros espaços e elas manifestam lá. A gente conseguiu também perceber os agrupamentos por idade, por gênero também. As crianças menores brincam muito mais de brincadeiras de imaginação, as mais velhas brincam de brincadeiras mais próximas ao esporte. A gente conseguiu ver também ciclos de brincadeiras, que Benjamin já falava, Bruger já falava, que as brincadeiras elas vão se repetindo por um tempo e depois elas modificam. Então a criança ela ia embora para casa, ela voltava no outro dia e continuava brincando da mesma brincadeira, muitas horas depois. Então aquilo tem um significado para ela, ela se encontrava com aquela pessoa e ela continuava desenvolvendo a brincadeira. Eu acho que um outro achado bem importante, que eu até não comentei no começo, essas crianças especificamente, elas ficam 2 horas apenas nessa instituição. Mas elas, quando perguntado qual o melhor lugar para brincar, 70% das crianças disseram que o melhor lugar para brincar era essa instituição. E aí o porquê? Por que é o melhor lugar para brincar? Porque tem espaço, porque tem areia, porque eu posso jogar futebol, porque eu posso ficar descalço, porque eles deixam a gente brincar. Porque as crianças da comparação, porque na minha casa, minha mãe e meu pai não deixam eu correr, porque na minha casa eu não posso fazer determinada brincadeira. E aí as crianças então elencaram como o lugar que mais brincam, apesar de passarem tão pouco tempo, e aí é um dado preocupante, né? Porque só 2 horas do dia dela, e sendo que 2 horas também as crianças não brincam as 2 horas. Tem horário de comida, enfim, escovação de dente, tem todas as questões da instituição que tem que ser seguidas, né? Então também é um dado importante para a gente pensar que sim, a instituição ainda pode ser um lugar que o brincar pode ser desenvolvido, de forma autêntica mesmo, um brincar resguardado esses cuidados. Com certeza, e desde que esses educadores eles tenham esse preparo, né, de entender, de ter esse olhar para a criança, para as necessidades das crianças. Mas também é preocupante, porque se é o lugar que a criança passa tão pouco tempo do dia dela, e é o lugar que ela mais brinca, então quer dizer que ela não tem brincado em outros espaços, né? Esses espaços de brincar têm sido reduzidos. E os próprios dados da sua... eu me recordo da entrevista com os pais, isso ficava gritante, né? Sim. Quando você via a agenda da criança totalmente cheia, uma agenda de adulto, e em todos os locais institucionalizados, em todo momento ela é simplesmente coadjuvante no processo. Né? Se finge que ela é a protagonista, mas na verdade ela sempre está fazendo aquilo que os outros querem. Sim. E não aquilo que ela quer. Eu acho que um outro dado interessante também da pesquisa é com relação, a gente chamou de pedagogia do brincar, né? Se as crianças, a gente pergunta para as crianças se elas acham que aprendem quando brincam e o que elas aprendem, para as crianças e para os educadores. As crianças disseram que aprendem, sim, quando brincam, mas as crianças elas elencaram mais as competências necessárias para continuar brincando. Que interessante. Então eu aprendo a chutar para poder jogar futebol, elas ficaram muito preocupadas com competências para melhorar o próprio brincar. E os professores já ficaram mais preocupados com as aprendizagens decorrentes. Eles aprendem a cooperar, eles aprendem a se ajudar, enfim, eles aprendem a descobrir o mundo. Então são visões diferentes, né, que as crianças e os educadores têm da aprendizagem. Isso é muito interessante, porque parece que nós estamos vendo as teorias construídas por autores tão importantes para a gente como Huizinga, expressa nas palavras das crianças, né? E não necessariamente muitas vezes dos educadores, né? Que deveriam estudar um pouco mais a questão da teoria do jogo para poder entender melhor essa relação que ele precisa construir com as crianças, né? E um outro ponto importante também que eu acho que vale destacar é que quando a gente pergunta para as crianças com quem elas aprendem as brincadeiras, apesar de elas brincarem muito mais entre si, com seus próprios pares, elas lembram dos adultos. Então, com quem você aprende as brincadeiras? A família apareceu muito, irmão, tio, tia e os professores de educação física, eles têm um papel fundamental. Então, na aprendizagem das brincadeiras, né, de continuar
com esse legado de perpassar essa atividade cultural que é extremamente importante. Interessante. Débora, por conta do nosso tempo, para a gente conseguir finalizar esse pequeno vídeo, nosso LEP Conversa, qual talvez a sua maior contribuição para a área? O que seu estudo deixa, né? Qual é o legado do seu estudo? Eu acho que o meu estudo ele deixa assim, a importância, de novo, de continuar investigando o brincar, que é uma atividade cultural que perpassa gerações, enfim, ela está intrinsecamente relacionada com a cultura, com os grupos sociais, com os tempos históricos, então a gente precisa estar constantemente verificando, investigando em diferentes ambientes, né? Principalmente lembrando de novo que os ambientes eles têm sido reduzidos, então onde que está esse brincar hoje? Eu acho que é um legado extremamente importante para a gente pensar qual que é o papel da educação física para poder continuar investigando o brincar sob diferentes perspectivas em diferentes ambientes. Interessante, aí finalizando, é que quando a Débora defendeu a sua dissertação de mestrado, houve uma repercussão muito grande na mídia, né? Sim. Você participou de alguns programas em alguns canais de televisão interessantes. Por qual motivo você acha que a mídia televisiva, os jornalistas se interessaram tanto pelo seu trabalho? Eu acho que assim, existem alguns motivos, né? Eu acho que o principal é que o discurso sobre o brincar ele tem voltado com grande peso, né? Mas é muito importante pensar que discurso é esse, porque a ciência, né, a academia, a educação física, elas podem contribuir para repensar esse discurso. Porque vem um discurso de que o brincar é importante, mas existe aquela pedagogização do brincar extremamente funcional, então não é esse brincar autêntico que a gente defende. Então eu acho que a mídia veio por isso, porque está em alta, né, discutir esse brincar, essa questão também do tempo livre das crianças e como elas estão ficando institucionalizadas, mas talvez, acho que a mídia até esperava que eu falasse um pouco que o brincar ele é extremamente importante para desenvolver algumas habilidades, e a gente acabou mostrando outras coisas, que claro, desenvolve, sim, mas talvez não seja essa a nossa preocupação. Porque o principal achado foi exatamente mostrar que as crianças querem, de maneira muito urgente, o espaço para continuar brincando sem necessariamente ser direcionada por alguém. Ou brincar para alguma coisa, que acaba muitas vezes destruindo o próprio brincar. Né? Você não tem mais o jogo, você tem qualquer outra coisa menos o jogo. Que não é o jogo, porque o jogo ele tem que partir da iniciativa do brincante, do participante. Enfim. Pessoal, vocês viram que o tema é muito instigante, lógico que a Débora está se preparando para o doutorado agora, para o próximo passo, porque esse tema tem que ser muito estudado, muito investigado. Queria agradecer demais a sua presença, a oportunidade, Débora, da gente conversar sobre esse tema. Vamos ter outras oportunidades, outros momentos para discutir especificamente a continuidade dessa discussão. Então, eu convido vocês a compartilharem o nosso vídeo, a se inscreverem no canal e a divulgarem o nosso projeto, o LEP Digital, que tem uma missão muito importante, que é exatamente poder aproximar pesquisas como essa que foram produzidas dentro da universidade. Importante entender que as pesquisas feitas nas universidades, elas não necessariamente devem atender o mercado imediatamente. A universidade não produz conhecimento do mercado. A universidade produz exatamente conhecimento para repensar muitas vezes aquilo que está acontecendo no cotidiano, aquilo que está acontecendo no mercado. Então, por isso que a universidade ela é tão importante para a sociedade, porque na verdade ela vai ser o guia, o farol para a sociedade. E pesquisas como essa mostram que talvez aquilo que o mercado esteja tão ávido em querer afirmar, as pesquisas mostram que não necessariamente talvez seja o melhor dos caminhos, pensando na formação das crianças e pensando no futuro da nossa sociedade. Então, mais uma vez, obrigado a todos e obrigado, Débora. Eu agradeço também. Muito obrigada a todos.